Bom dia, bom dia. Geralmente, quando alguém chega e pergunta, a aula é de que hoje? Alguém chega e fala, é física. Qual é a primeira palavra que você fala? Vixe. Né, é sério que vocês falam e? É difícil, né, alguém falar e. Geralmente, a gente fala e quando a gente gosta da matéria, quando o professor traz algum assunto legal. Mas por que será que na nossa vida física tem sempre sido um desespero? Vocês já se perguntaram isso? Será que o problema é da física ou será que o problema somos nós, os professores? O professor deve ser os dois, porque para ser ruim assim, só se for no inferno abraçar o capeta. Bom, eu sou o professor Douglas, eu tenho um canal no YouTube onde eu sempre posto aulas para quem quiser assistir. E se você quiser ver a resolução das últimas provas de física do Enem, aquela parte das questões de física, ciências da natureza e suas tecnologias, tem playlists dessas questões todas comentadas, uma a uma. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, o nome do canal, para eu não esquecer, que eu tenho problema de memória, eu botei com o meu nome mesmo, youtube.com/professor Douglas Gomes, que assim não tem perigo de dar errado. O pessoal geralmente põe um nome física, não sei o que das quantas, ou o canal do Lindo, alguma coisa do tipo. Né? Por falar em canal do Lindo, tem um canal muito bom para quem gosta de curiosidades do mundo da ciência, chamado Manual do Mundo. Eu acho que é o canal de conhecimento científico mais famoso do Brasil. Se você ainda não se inscreveu no canal do Manual do Mundo, vale a pena dar uma conferida. Douglas, e o que a gente vai estudar hoje? Na aula de hoje, a gente vai estudar um negócio interessante. Talvez o cientista mais famoso depois de Albert Einstein. É um cabra chamado Isaac Newton. E o que diabos esse Isaac Newton trouxe de contribuição para o conhecimento científico? Essa é uma representação do Newton e das diversas áreas do conhecimento que ele foi estudar. Ele estudou a óptica, ele estudou a mecânica, ele estudou a astronomia. Quase todos os conhecimentos foram contemplados por esse tal desse Isaac Newton. Mas Douglas, o que nós vamos estudar na aula de hoje? As leis fundamentais da dinâmica que o Newton trouxe para a gente. E quais são elas? As leis do movimento. Mas existe um teórico que ele fala o seguinte: o aspecto mais importante para que você aprenda algo novo é aquilo que você já sabe. Se algo novo aparecer para você de uma maneira tal que esse novo não consegue interagir com o velho, você não é capaz de aprender de maneira significativa deste novo. E para eu poder falar das leis de Newton, para eu poder falar das leis do movimento, eu preciso falar com você. O que é movimento? E muitas vezes a gente chega e fala, movimento está nos carros, está nos ônibus, está nos trens. Não necessariamente, movimento está em tudo. Você mexendo a mão é um movimento. Dentro da sua estrutura biológica, há movimentos, há fluxo sanguíneo. Você vai ter, inclusive, um movimento de carga elétrica no interior do seu corpo. Então, existem vários fatores onde o tal do movimento está envolvido. Mas, Douglas, o que nós vamos começar estudando? A primeira coisa é a velocidade. O que é a velocidade? Professor, eu aprendi, é delta S sobre delta T, aleluia. Né? Cuidado, nem sempre uma fórmula diz muita coisa a respeito de um determinado assunto. O valor da velocidade indica a rapidez com que você muda de posição. Essa é a principal ideia. Só existe velocidade se houver mudança de posição. E a mudança de posição é representada por uma grandeza física chamada deslocamento. Muito obrigado, Fabinho. E temos aí um grande problema. Se eu falar para você que eu vou me deslocar 1 metro, estou aqui agora, vou me deslocar 1 metro, você sabe onde estarei eu? Não. Sabe por quê?
Porque o deslocamento é uma grandeza vetorial. Para você definir o deslocamento, não basta você dizer o quanto você se deslocou. Você tem que dizer para onde. Da mesma forma que você tem no deslocamento um vetor, que pode ser para a direita, pode ser para a esquerda, pode ser para cima, para baixo, para frente ou para trás, você tem também o valor da velocidade. E também direção e sentido. Todo vetor, quando você vai representar, ele vai ter um módulo, uma direção e um sentido. Por isso, grandezas vetoriais são representadas por setas. Por esse motivo, toda vez que você for estudar física, você vai precisar ter um conhecimento prévio chamado geometria. Não dá para você estudar a física sem ter conhecimento de geometria. E muitas vezes, você xinga o professor de física por causa da geometria. Aí você fala, oh meu Deus, essa matéria não vale nada. E o problema não está na dificuldade de você compreender a física, mas no âmbito da matemática. E a matemática é uma grande aliada da física. Você não consegue observar os fenômenos sem poder quantificá-los. Você tem que quantificar. E se você quantifica, você não vai medir só uma quantidade. Você vai medir vários tipos de quantidade, vários tipos de valores. E se tem uma coisa que antigamente era cobrada em prova de física, agora jogaram para a prova de matemática do Enem, se chama relações entre as grandezas. Na prova de matemática de vocês lá do Enem, é muito provável que apareça algum problema de física, como já apareceu em outras circunstâncias. E lá você vai ver o que são grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, proporcionais ao quadrado. E aí você vai precisar conhecer o estudo das equações de primeiro grau, a função afim. Você vai precisar também estudar as equações de segundo grau, onde o tal do x fica elevado ao quadrado. E todos esses conhecimentos são prévios e necessários para que a gente possa estudar a física. Agora, eu não sei se já aconteceu com você, mas isso já aconteceu comigo. O professor fala que todo vetor tem módulo, direção e sentido. Eu sempre ficava em dúvida. Ei, qual que é a diferença entre direção e sentido? Vocês já tiveram essa dúvida? Para mim, direção e sentido. Em que direção você vai? Você fala, eu vou para lá. Ó. Em que sentido você vai? Eu vou para lá. A resposta não acaba sendo a mesma? Até que certa feita, um professor meu chegou e falou, Douglas, você nunca mais vai confundir direção com sentido. Eu falo, por quê? Porque toda direção tem dois sentidos. Como assim toda direção tem dois sentidos? Dá uma olhadinha aqui. Quando você tem uma rua, a rua ela tem uma determinada direção. E toda rua pode ter dois sentidos. Você pode se movimentar em um sentido ou no outro. Por isso, toda direção, no caso a rua vai representar a direção, tem dois sentidos. Então, cuidado. A direção pode ser representada na matemática por uma reta. E o sentido vai precisar da ponta da seta. Então, toda a rua é uma reta, mas para você saber o sentido, você precisa colocar a ponta da seta. E com essas informações, você consegue caracterizar um vetor. Douglas, até aí está bacana, estou conseguindo revisar. Mas aceleração é a mesma coisa que velocidade? Outra coisa que as pessoas costumam confundir demais. Aceleração não é a mesma coisa que velocidade. São duas coisas muito parecidas, mas não são a mesma coisa. Acelerar significa variar a velocidade. Veja que aqui do jeito que está, a velocidade está indo de 0 para 10, para 20, para 30, para 40. Então você só tem aceleração quando existe variação da velocidade.
Então quando eu ganho velocidade, eu estou acelerando. Sim. E quando eu perco velocidade? Você também está acelerando. Só que tem uma diferença. Se você começa o seu movimento aqui, vetor, velocidade, e você acelera nesse mesmo sentido, você vai ganhando velocidade. Por outro lado, se você está se movendo e você acelera no sentido oposto, você perde a velocidade. Então, a aceleração e a velocidade são dois vetores que podem ter o mesmo sentido, e aí você ganha velocidade, ou sentidos contrários, e aí você perde a velocidade. Douglas, então mudar, ganhar ou perder velocidade significa ter aceleração. É só isso? Não. Você pode ter aceleração quando qualquer propriedade da velocidade mudar. E nem sempre a velocidade está mudando o seu módulo. Ela pode mudar a direção. Se você estiver fazendo uma curva, o seu movimento tem aceleração. Como assim meu movimento tem aceleração numa curva? Sim. Se você fizer uma curva, vai mudar a direção dos vetores velocidade. E se muda a direção do vetor velocidade, o vetor velocidade está mudando. E sempre que eu tenho mudança no vetor velocidade, eu tenho aceleração. Então, cuidado. Tem curva, tem aceleração. Porque se tem curva, a direção do vetor velocidade vai mudar. Bom, mas as leis de Newton não são um estudo apenas sobre o movimento. Newton, ele quis ir além. Ele quis perguntar o que provoca a transformação dos movimentos. Como é que eu posso fazer algo que está parado se mover? Ou como é que eu posso fazer algo que se move parar? Ou como é que eu posso provocar uma curva? E foi aí que Isaac Newton definiu o conceito de força. Mas a força, ela representa algo a mais do que um empurrão. Toda vida que você vai falar em força, força é porque alguém deu uma pancada, deu uma empurrada, deu uma amassada, ou até deu uma puxada. A gente pode pensar em força como isso, só que força é mais do que isso. Força representa interação. Ação entre duas coisas. Você só vai ter força se houver interação. Eu posso aplicar uma força sobre esta garrafa. Se eu aplico uma força sobre ela, eu vou interagir com ela. Eu vou transformá-la. Ela vai ganhar movimento, ela vai se deslocar. Mas eu também serei transformado. Porque em toda interação, a transformação é mútua. Toda vez que você interage com alguém e você transforma essa pessoa,